um raio forte rachou o céu negro diretamente acima da casa. Entre esses relâmpagos, como se nada tivesse acontecido, havia 2 homens no ar. O cara de cabelos azuis notou que hoje os céus punirão o clã, e esta é a chance deles. Ao mesmo tempo, o homem loiro respondeu que ele já havia reunido pessoas, e assim que o castigo celestial descesse, eles tomariam todas as suas posses para si. Ao mesmo tempo, havia muita agitação e tumulto na casa. Todos estavam agitados e gritando. Uma bela mulher gritava na cama, de dor insuportável. Os servos corriam ao redor dela. A parteira pediu que ela empurrasse, e a mulher respondeu com um grito. Os primeiros pensamentos começaram a surgir na escuridão para a criança que estava prestes a nascer. Ele se perguntava onde estava, refletindo que precisava renascer. A luz cegou a criança, e ele percebeu que não estava enganado e havia renascido. O recém-nascido, radiante de alegria, mergulhou em suas memórias. Seu nome era Ekinshon, e ele se lembrou de ter vivido neste mundo há muito tempo, mas em outra época. Lembrou-se de ter sofrido um acidente, mesmo esperando ser movido para um mundo paralelo ou para o passado, ele foi enviado para o inferno. A situação mudou, não havia mais multidões de pessoas, mas várias criaturas olhavam para Kingston, preparando-se para atacar a qualquer momento. King Shin ficou de pé, franzindo o senho para os monstros, planejando uma estratégia e avaliando os oponentes. Uma linda moça de cabelos longos estava atrás dele, sorrindo e sugerindo que ele os matasse rapidamente, como qualquer herói em uma situação semelhante. King Shin também tinha seu próprio sistema para purgar o inferno. King Shin lembrou de ter sido informado de que, para sair deste lugar e voltar ao mundo humano, ele precisava matar todos e ganhar 1 trilhão de pontos de atributo. Ele pensou na beleza da garota à sua frente enquanto matava todos no submundo, dos pequenos irritantes aos grandes chefes. Finalmente, ele conseguiu voltar ao mundo humano. O raio continuou a cortar o céu, e uma nova vida estava nascendo na sala. De repente, um raio atingiu a casa, e todas as criadas caíram de uma só vez. A jovem senhora gritou e desmaiou. Ao mesmo tempo, uma batalha se formou na frente da casa, com muitos jovens soldados esperando. O jovem, Egifin, ergueu sua espada aos céus e deu um grito de batalha, convocando todos a segui-lo. Os jovens correram para o céu, clamando que os céus se dobrariam. Após um tempo de gritos e sinais de dor, todos começaram a cair rapidamente. Ao mesmo tempo, os raios continuavam a atingir o céu, escurecendo sobre a casa. O personagem principal percebeu que não esperaria que sua mãe e seu clã fossem mortos. Na forte luz, um Kingston furioso saiu da casa e subiu aos céus para lutar. No meio da ação, Kingston perguntou quem estava no comando ali e exigiu que ele se mostrasse e enfrentasse a morte. Um homem de cabelos compridos se aproximou, com trovões e relâmpagos rugindo atrás dele. Externamente, ele estava calmo, mas seus olhos queimavam de raiva. Kingston perguntou como ele ousava desafiar o céu. King Shin disse que não importava quem ele era, o que importava era que seu oponente tinha atacado sua mãe e seu clã. King Shin começou a puxar um longo chicote em sua mão, que parecia relâmpago e brilhava como se fosse real. Seu oponente perguntou chocado de onde ele tirou o chicote de subjugação dos deuses e como ele poderia usar o instrumento do Senhor dos Céus. Kingston desferiu uma série de golpes em seu oponente e pediu ao seu mestre para salvá-lo. Ao mesmo tempo, um raio particularmente poderoso o atingiu no peito, e sua força foi restaurada, fazendo-o voar de volta para o céu. Seus olhos já estavam queimando de uma maneira diferente, e ele perguntou como um mero mortal ousava desafiar os céus. Kingston franziu a testa e perguntou se o Senhor do Céu estava na frente dele, concluindo que ele era o mais importante ali. Fazendo um sinal complicado com as mãos, o oponente gritou para que Kingston morresse, e uma enorme força voou em direção ao herói. Fechando os olhos e pegando uma pequena varinha, Kingston riu e disse que o ataque de seu oponente era coisa de criança. Ao mesmo tempo, ele balançou a arma ampliada para se defender. Seu oponente se perguntou de onde ele tirou o cajado da ascensão, a ferramenta do Rei Macaco, e perguntou quem estava à sua frente, desferindo outro golpe esmagador com olhos ardentes. King Shin se autodenominou seu mestre, defendendo-se. O guerreiro celestial pensou que o homem insolente estava lançando uma sombra sobre o poder do céu, superando-o. Ele percebeu que teria que recorrer a técnicas proibidas. Reunindo os restos de sua força, ele dirigiu tudo para a casa do herói, e muitos raios começaram a atingir a casa de Kingston. Pedras voaram, janelas se quebraram, e o herói estava seriamente assustado, porque sua família estava lá. Seus olhos mostravam medo por sua família e sua mãe. Ele pensou que o inimigo não poderia derrotá-lo e atacar sua família. Então ele começou a descer em direção à casa. King Shinten se perguntou quem ele seria se algum brutamonte celeste pudesse abusar impunemente de sua família. Isso o motivou a reunir suas últimas forças e liberar uma grande quantidade de energia de si mesmo, protegendo assim sua casa dos ataques do inimigo. Os raios desapareceram, e King Shin amaldiçoou o oponente, chamando-o de miserável e apontando o dedo para ele. Ele estava indignado que o guerreiro não pudesse vencê-lo e atacasse sua família. Enquanto isso, seu oponente se perguntava como ele conseguiu resistir ao castigo celestial. Com um sorriso maligno,
O guerreiro pensou que isso não era o fim. King Shin sentiu que esse bastardo tinha feito algo com seu corpo, enquanto seu oponente estava feliz por ter colocado os selos dos 9 céus nele. Mesmo que King Shin nascesse de novo, ele não viveria muito tempo. Ele se regozijava e pensava no que aguardava quem desafiasse os céus. Em uma risada maligna, o guerreiro desapareceu. King Shin exclamou para o vazio que o bastardo havia desaparecido, mas ele o encontraria novamente. O homem de cabelos negros respirou aliviado quando ouviu um choro de criança. Ele estava feliz porque seu filho havia nascido. Um menino estava deitado em seu berço, pensando em como seria sua nova casa. Números começaram a aparecer acima da criança, seus atributos estavam diminuindo, e uma notificação informou que os anéis de impressão haviam sido detectados e as funções de impressão estavam desativadas. Uma tabela com suas características se abriu. Kingston ficou com raiva e amaldiçoou quem quer que estivesse fazendo isso com ele. Ele pensou que era bom que ainda tivesse pontos de atributo. Ele exigiu que o sistema mostrasse quantos pontos estavam disponíveis para uso. Uma bela garota apareceu na frente dele e reclamou por ele ter gritado, assustando-a. Ela informou que ele também tinha 1 trilhão de pontos de atributo, mas eles estavam selados. Kingston ficou furioso e decidiu que traria esse bastardo aos seus pés. A garota disse a ele que ele estava perdendo sangue e vitalidade, mas ela o ajudaria dando-lhe remédio. Embora o sistema ainda estivesse selado, Kingston ainda tinha acesso o sistema de armazenamento e alguns itens guardados lá. A garota se ofereceu para dar de beber uma poção e a hemorragia interna pararia. Ela despejou a poção em sua boca e ele viu um alerta de que a perda de sangue havia parado. O rei Shin exalou e pediu que o sistema escolhesse uma técnica para ele praticar imediatamente. Ele disse que as pessoas vivem aqui pela lei da selva, e os mais fortes sobreviverão. A garota ao lado dele informou que ele agora tinha 0 pontos de atributo, e a cultivação não estava disponível para ele. No entanto, ela tinha algo para ele que não requeria óculos, eram as pupilas de um déspota. Ela explicou que, com a ajuda das pupilas do déspota, ele poderia penetrar na própria alma de um oponente. Ao fazer isso, poderia destruir a consciência do inimigo e ganhar controle sobre seu corpo. De repente, o pai da criança entrou correndo, chamando a mãe pelo nome. Ele perguntou como ela estava, tocando sua testa. Ele se acalmou ao ver que sua esposa estava bem e notou que ela havia apenas desmaiado. Quando ele olhou para a criança, o pai ficou surpreso. Era aquele seu filho? O menino olhou para seu pai e pensou, naquele era seu pai, mas agora o pai pegou a criança nos braços e riu, dizendo que ele tinha um herdeiro. A garota que estava de pé atrás pensou sobre a cena adorável que estava diante dela e desejou poder se alegrar com eles, mas sabia que seu pai nunca veria. O pai do menino tossiu, e o rei Shin percebeu que os órgãos internos do pai pareciam estar gravemente danificados. O rei Shin também percebeu que o remédio que ele tomou havia ajudado rapidamente e que deveria ajudar seu pai. O filho começou a chorar alto, derramando lágrimas que caíam no rosto de seu pai. O pai ficou surpreso e perguntou por que ele estava chorando. No mesmo momento, a criança se acalmou, e o pai percebeu que os órgãos de seu filho pareciam ter se curado. Nesse momento, o irmão do pai rompeu na casa, gritando que as pessoas dos 4 grandes clãs queriam eliminar toda a família e tomar posse de suas terras. O pai ficou indignado, perguntando quantas vidas esses bastardos achavam que tinham, ousando desafiar o clã. Os mesmos 2 homens estavam descendo. Um deles disse que o clã havia chegado ao fim e perguntou por que a família continuava a se apegar a uma esperança ilusória. O segundo ordenou que se curvassem diante deles, e os guerreiros começaram a cair. Eles estavam zangados porque a magia supressora era muito forte. O nome do primeiro homem era Dong Fanod, e o segundo era Bing Chan King. Dong Fanod exclamou que o clã havia sofrido inúmeras perdas, seu líder estava gravemente ferido e eles não tinham mais força para resistir. Bing Chan King riu, dizendo que finalmente a rica terra do sul pertenceria a eles, e que o clã se afogaria em seu próprio sangue. Regifin apareceu, gritando que o destino de seu clã definitivamente não dependeria de 2 ratos como eles. Ambos os homens se perguntaram como ele conseguiu proteger todos. O homem loiro se perguntou se Regifan havia sido ferido, e como ele conseguiu liberar o poder no nível máximo do estágio de sobrepujante. O homem começou a se defender, observando que nem sequer tinha sido ferido na cabeça, atacando e segurando a criança nos braços, e Regifan liberou todo o seu poder sobre eles, dizendo que eles ainda não conheciam o poder do céu. Eles ficaram boquiabertos, percebendo que era uma armadilha, que os membros do clã haviam fingido estar enfraquecidos e atraíram esses homens para não sofrerem derrota. E Regifan ficou indignado. Eles ousaram vir atrás de sua família e pensaram que ele os deixaria ir. O homem loiro ficou surpreso com sua velocidade, gritando que ele o mataria. Gifan cortou a mão dele. Ele ficou surpreso que não houvesse absolutamente ninguém em quem confiar neste caso e não conseguia acreditar que enviaram esse perdedor. Este sofredor implorou por ajuda e chamou o ancião. O ancião que apareceu chamou seu antecessor de idiota. O bebê nos braços de seu pai percebeu que o ancião era do clã do dragão e do tigre,
que ele era muito mais forte do que seu pai. Estou aqui com minha voz porque o narrador acabou que não conseguiu fazer essa pequena parte, né? Então eu irei fazer um breve resumo para você do que acabou de acontecer. O ancião ameaçou a família do protagonista de eliminação iminente. O pai do protagonista ficou em choque, já que ele não conseguia fazer nada, pois o ancião era muito mais forte do que ele. O protagonista não gostou, entrou na alma de cultivo do ancião, deixou ele cagado de medo. O ancião perdeu toda a vontade de lutar, ficou com muito medo, pois ele não sabia que era o bebê, mas ele achou que teria um descendente da família por perto com muito poder. Então ele acabou se ajoelhando, perdendo toda a vontade de cultivação, caiu no chão, pediu desculpa ao pai do protagonista, né? Entrou em choro e desespero, e o discípulo dele ficou sem entender o que estava acontecendo. Ele acabou indo entregar uma técnica para o pai do protagonista, só que o protagonista não gostou e acabou explodindo o ancião. Isso acabou deixando o discípulo com muito medo, e então uma pessoa que servia o pai do protagonista acabou e eliminou o discípulo do ancião. E graças ao protagonista ter usado muito poder, ele acaba começando a chorar, entra em estado de choque, né? Pois o corpinho dele não aguenta, e acaba que ele perde muita vida, vai perdendo. Acaba que o sistema, a menina loira, né? Acaba que cura ele, e ele acaba indo dormir. Então chega o médico divino para ver o que está acontecendo com o protagonista, e agora continuaremos com a nossa querida narração. Mas antes de começar, né? Eu já gostaria de pedir para vocês se inscrever aí, porque olha esse gráfico aqui, meus queridos. A maioria do povo não é inscrito, então se inscreva aí e deixa o like também para eu poder estar ganhando money, para melhorar o setup, né? Para eu estar trazendo mais conteúdo para vocês. E também gostaria de agradecer ao Thiago aí por ter se tornado membro e todos os outros membros. E caso você pudesse se tornar membro do canal, estará me ajudando imensamente. E chega de enrolação agora e bora pro vídeo. Bora continuar a narração. O médico ofereceu para deixar sua neta como criada para a criança. Seu pai objetou, dizendo que isso não era brincadeira de criança, mas o mestre Huang perguntou a ele por que ele daria sua neta em gratidão por tê-lo salvo. Uma garota caiu de joelhos jurando que estava pronta para cuidar do jovem mestre pelo resto de sua vida. A criança gostou da ideia, e o patriarca permitiu, prometendo que a família cuidaria dela. O médico lembrou que a criança deveria ter um nome. Giffen observou que com o aparecimento de seu filho, a família se tornaria mais forte. Ele deu a ele o nome Naomi Kingston, e a garota gostou do nome de seu mestre. Ela o embalou em seus braços e cantou uma música para ele. Kingston apareceu ao lado da mesma garota bonita. Diante dele estava uma bola dourada com números, faltando um ponto. A garota disse que ele teve a sorte de ter encontrado um leitor nato. Kingston perguntou, e ela disse que os 9 selos correspondem aos 9 livros celestiais. Para remover os selos, é preciso encontrar leitores que possam criar energia dentro deles. King Shin percebeu que levaria apenas 18 anos para quebrar o primeiro selo. Na rua, as pessoas notaram que a luz divina estava indo em direção às 4 famílias. Nasceram 4 filhas dessas famílias, e deveria haver uma rara linha de batalha. O chefe da família oriental refletiu que era hora de suas 4 famílias ascenderem ao poder. Ele se gabou, acreditando que a família não poderia proteger a região sul se seu filho nascesse com um corpo sagrado e sem herança. Seu filho tinha um corpo emaciado, e as jovens de suas famílias tinham habilidades marciais raras. Os chefes das 4 famílias discutiram que a região sul era rica e bela, e a família não a merecia. O chefe oriental acreditava que 18 anos era um período suficiente para a criação de forças de elite. Ele acreditava que a família não teria força para resistir. 18 anos se passaram, e Kingston estava deitado no colo de sua criada. Ele disse a ela que quase morreu por uma arma mortal. A garota ficou assustada e perguntou onde estava a arma mortal. Kingston apontou para o coração da garota rindo. Ela ficou indignada por ele tê-la assustado e disse que, se ele continuasse brincando assim, não cantaria mais para ele. Ele a corrigiu, dizendo que como ela seria sua primeira mulher, ele não se importaria de morrer na cama com ela. A garota duvidou e perguntou se ele estava falando a sério. Kingston a tranquilizou, dizendo que sempre cumpre suas palavras. E Aya discordou, dizendo que ela era apenas uma serva indigna dele. King Shin riu novamente e respondeu que ela seria sua futura primeira esposa e a mãe de seus filhos. King Shin pensou que Aya esteve com ele por 18 anos, e todos os dias ela cantou baladas do livro celestial para ele. Ele tinha 98 pontos restantes para quebrar o primeiro selo. Nos últimos 18 anos, uma árvore de salgueiro havia sido plantada. Kingston chocou o pássaro de asas douradas e criou o cachorro. O físico do cachorro era semelhante ao de um humano. O cachorro se virou para King Shin e relatou sua descoberta. Ele disse ao mestre que o rei dos demônios que ele ressuscitou havia sido revelado, e o pai de Kingston estava indo ao rei dos demônios para obter seu sangue e desbloquear os meridianos. King Shin refletiu que seu pai era uma pessoa persistente e percebeu que precisava ir lá logo para evitar problemas. King Shin e Aya estavam em cima do pássaro,
e ele o segurou para que não caísse. Ele prometeu deixá-lo em algum lugar na floresta densa. O pai de King Shin estava procurando o rastro do rei dos demônios, e o servo informou que finalmente estavam em seu encalço. O patriarca elogiou o servo e lembrou a todos que precisavam obter seu sangue para curar seu filho. De repente, galhos começaram a rastejar aos pés dos guerreiros. Jifin percebeu que estavam encurralados. Liu Feng, do clã da espada do rei Jian, apareceu na frente deles e disse que, embora o patriarca tivesse recebido informações sobre o rei dos demônios, ele ficaria com ele. Um velho estava ao seu lado apontando os galhos para os guerreiros. Liu Feng gritou que eles precisavam morrer. Kingston ouviu o grito de seu pai, e Yaya ficou com medo. Ele ficou irritado porque alguém ousou atacar seu pai e ordenou ao pássaro que avançasse. O rei macaco apareceu na frente dos guerreiros e atacou os oponentes de seu pai, King Shin. Ele pegou o velho pela perna e o jogou para cima. Todos imploraram por misericórdia do rei macaco. Liu Feng reconheceu o monstro como o rei dos demônios e decidiu matá-lo, pois se o matasse, se tornaria um discípulo do clã da espada. Com esses pensamentos, Liu Feng atacou o rei, mas nem mesmo sua espada o ajudou. O monstro o derrubou no chão, e a espada de Liu Feng ficou presa no chão, na frente de Jif. Ele decidiu que era hora de obter sangue para seu filho, mas se perguntou se poderia fazê-lo ao mesmo tempo. King Shin ordenou ao macaco que desse seu sangue sem hesitar, e o monstro obedeceu à ordem, cortando sua pata. Jifun não entendeu o que ele estava fazendo, e os servos apontaram que o macaco estava dando seu próprio sangue. Após dar o balde de sangue, ele partiu. Jifin decidiu que estava louco, mas não importava, contanto que o rei fosse real. Eles partiram. E nesse momento, um velho saiu de trás de uma pedra. Kingston e Yael apareceram na frente dele. Kingston observou que o velho não morreu, porque como alguém praticando a técnica da árvore poderia morrer? A garota respondeu que o jovem mestre era muito inteligente. O velho ficou ofendido e gritou que Kingston morreria se o provocasse. Kingston se aproximou do velho, e a garota pediu que ele tivesse cuidado. Kingston respondeu que tais brincadeiras infantis não o afetavam. O velho caiu sob o poder de Kingston e deixou cair o token em que estava escrito Reino Celestial. Ele observou que essas pessoas eram do Reino Celestial novamente. Gael chamou o homem gentil para voltar, e ele concordou, notando que provavelmente seu pai já estava procurando por ele. Ele consideraria o Templo Celestial, já que o tempo era curto. Jifin ordenou que seu filho fosse encontrado antes que o sangue esfriasse. Kingston veio sozinho, perguntando o que seu pai queria dele. Seu tio respondeu que ele seria capaz de desbloquear os meridianos. Jifin entregou a ele um cálice, oferecendo beber o sangue real e prometendo torná-lo um cultivador poderoso. Kingston discordou, dizendo que talvez não o ajudasse. O pai respondeu que não importava se funcionasse ou não, ainda era necessário verificar. King Shin concordou, mas com a condição de que seu pai e o resto da família também o fizessem. O pai concordou e ordenou que todos fossem chamados. Kingston também pensou que não precisava do sangue real, mas que ajudaria a família a se tornar mais forte. Meia hora depois, Jifin ergueu seu cálice para o filho, e todos seguiram o exemplo. Imperceptivelmente, Kingston jogou uma pequena bola no cálice de sangue. Ele decidiu aproveitar a oportunidade para ajudar seu pai. Entregando o cálice a seu pai, ele ofereceu a ele beber dele e deixou o pai beber do cálice de seu filho. Jifin aceitou o cálice e elogiou seu filho por sua consideração. Quando o pai bebeu, Kingston notou que a habilidade logo apareceria. De repente, Jifan se sentiu aliviado. Seu medicamento para o filho funcionou, e ele teve um avanço para o nível de Deus da Guerra. Ao mesmo tempo, o líder da família oriental sentiu isso. Um servo correu para o quarto de Jifan e Kingston com um relatório de que as 4 famílias estavam já entrando na cidade. Jifun disse que chegaram rápido demais. A cerimônia de despertar de seu filho está se aproximando. Insin pegou na mão de Yael e disse a ele para segui-lo. Ela perguntou para onde estavam indo, e Kingin respondeu que estavam indo para a entrada leste. A garota estava assustada e perguntou o que fariam lá, mas o jovem respondeu que apenas observariam os guerreiros. Em frente à carruagem, alguém estava indignado, perguntando por que ninguém os estava recebendo. Ele estava furioso e ofendido, chamando isso de arrogância por parte de Jifun. Um homem mais velho apareceu na frente dele com lenha nos braços e o repreendeu por chamar o lorde da cidade pelo nome. O homem ficou irritado e tentou atacar o velho, mas sua espada se desfez em pedras. Kingin estava de pé atrás do jovem, e Yael ajudou o velho a se levantar. O guerreiro estava furioso e tentou atacar o jovem novamente, mas caiu no chão, com Kingin em cima dele. Kingin lembrou que o guerreiro disse sobre sua família e disse a ele que aquele golpe era sua punição por todas as palavras sobre a família. De repente, 4 belas garotas apareceram na frente deles. Uma garota loira de uma família oriental estava indignada com a falta de educação da família. Ela exigiu que todos os membros da família saíssem para cumprimentá-los adequadamente, ameaçando caso contrário Jifun fosse removido de seu cargo. Yael se aproximou e perguntou se eles sabiam onde estavam. A princesa ficou ofendida com isso e chamou o servo de Kingin de criatura. O guarda que apareceu na frente de Yael riu. Kingin não gostou disso e usou sua influência para forçar o guarda a se ajoelhar e tossir sangue. O jovem se virou para as garotas, especificando
explicando que aparentemente todas elas seriam suas noivas, todas garotas bonitas. Uma garota de uma família oriental perguntou com raiva quem ele era. Outra garota de outra família também perguntou quem ele era, mas, ao contrário de sua amiga, ela perguntou educadamente calma. Kingin se apresentou a elas, dizendo que seria o noivo dela no futuro e prometeu cuidar dela. A princesa da família oriental estava indignada e ordenou aos guardas que o matassem. Uma equipe de servos se aproximou de Kingin, que riu, e Ael estava com medo porque eles queriam matá-lo e ele apenas estava parado lá. Kingin respondeu que a princesa era arrogante e que não tinha pressa. A princesa gritou suas ordens com mais vigor. Kefan apareceu na frente deles com a ordem de parar. Ele estava indignado que ousaram atacar o jovem em sua própria casa. A princesa perguntou quem ele era e por que não estava se ajoelhando diante dela. Ele disse a ela que se ela não fosse noiva de Kingin, ele a teria esbofeteado 2 vezes. A princesa então se virou para seu tio, dizendo que, quando voltasse, pediria ao pai dela para enviar tropas para nivelar aquele lugar. Dong Fanjian saiu da carruagem rindo e pediu desculpas pela princesa, dizendo que ela era jovem. Aifen respondeu que entendia perfeitamente, já que ela seria sua nora. De repente, a garota gritou que não queria ser noiva daquele lixo. Aifen ameaçou que, se ela dissesse a palavra lixo novamente, ela estaria fora. A princesa disse várias vezes, e desta vez Aifen manteve sua promessa e a esbofeteou, fazendo com que ela caísse. Ele a mandou ficar quieta. A princesa ficou completamente chocada e ameaçou que, quando seu pai descobrisse, ele a puniria. O tio da princesa ficou indignado que Aifen a tivesse esbofeteado, e Aifen respondeu que o tio sofreria o mesmo destino, ou pior, se insultasse o jovem mestre. Mas Dong Fanjian esclareceu que o jovem foi nascido com um corpo fraco. Aifen respondeu que a única maneira de descobrir era esperar pelo despertar, e mesmo que ele nascesse com um corpo fraco, não deveriam contar a Dong Fanjian sobre isso. O tio da princesa se virou e ordenou que todos saíssem. A princesa não entendeu o que estava acontecendo e perguntou a seu tio por que estavam saindo. Seu tio disse a ela que esperariam pelo despertar e depois a família responderia por tudo. Kingin pensou que sua noiva era rude, arrogante e autoritária, mas se a treinasse, ela seria perfeita para ele. Sobre a segunda princesa, ele achou que ela tinha um caráter complexo, como um iceberg. Quanto às últimas duas, ele concluiu que uma era apenas bonita e a outra era entediante. No final, ele gostou de todas ao mesmo tempo na companhia de amigos. Dong Fanjian estava indignado que a princesa tivesse sido esbofeteada. Ele falou sobre como a família estava completamente dispersa. Ele disse que gostaria de ver as habilidades do rapaz. Seu interlocutor disse que, quando passou pelo portão, viu que os meridianos do rapaz estavam bloqueados, e duvidou que algo despertasse nele. Dong Fanjian confirmou suas palavras e disse que, se o despertar falhasse, ele tinha o direito de recusar o casamento. Quando isso acontecesse, Jifin renunciaria a seu cargo. Seu segundo interlocutor disse que seu filho estava andando pela cidade e que eles poderiam aproveitar a oportunidade para matar Kingin. De repente, um homem entrou na sala e perguntou se tinham visto as 4 princesas. Eles perguntaram se as princesas tinham desaparecido. O segundo homem sugeriu que elas foram atacadas pela família. No entanto, Dong Fanjian respondeu que não havia motivo para a família agir dessa forma em seu território. Enquanto isso, na casa de Kingin, ele estava deitado ao lado de sua empregada, cantarolando uma música. Apareceu uma notificação de que o primeiro selo, que tinha apenas 98 pontos, em breve seria desbloqueado. Kingin elogiou a Il por seus esforços, mas a garota estava em dúvida, pois o dia do despertar estava chegando. Kingin perguntou o que fariam, e a garota triste respondeu que não sabia. De repente, Kingin abraçou a garota e disse que eles poderiam se casar e ter um bebê. Aya ficou surpresa a princípio e então decidiu que era uma piada, chamando de senhor irritante. Um servo entrou e disse que alguém queria ver o mestre. Kingin perguntou quem era, mas o servo respondeu que não viu o rosto. O jovem disse que estava indo agora, e Aya pediu para ir com ele, mas Kingin disse a ela para ficar e descansar. Quando ele voltasse, ela cantaria uma balada para ele. O visitante desconhecido acabou sendo a noiva de Kingin. Ele perguntou por que ela decidiu visitá-lo. A garota veio se desculpar por seus dias anteriores e disse que entendia que, desde que estavam noivos, era destino. As outras irmãs também entenderam. Ela abraçou Kingin e pediu permissão para convidá-lo para conhecê-las. Kingin perguntou onde elas estavam, e a resposta foi que estavam nas montanhas. Ele concordou em ir com ela. Quando chegou às meninas, ele sorriu para elas. Elas começaram a flertar com ele, abraçando-o, e discretamente o levaram até a beira de um penhasco muito alto. De repente, a garota o empurrou do penhasco, xingando-o de lixo. Havia medo e confusão em seus olhos. A outra garota duvidou se tinham feito a coisa certa, mas a principal respondeu que agora eles não poderiam mais se casar, porque ele estava morto. Kingin estava deitado na grama e pensou que suas esposas eram muito entediantes. Ele não entendeu por que tentariam matá-lo. Quando voltasse,
daria uma lição nelas. Kingin se levantou e foi até uma árvore, onde um cachorro correu até ele e disse algo. Um grupo de mercenários para a família e tinha anunciado. O jovem perguntou quantos deles estavam lá. O cão lhe disse que eram 438. Ele disse que estavam esperando uma ordem para matar sua família. De repente, um grito ecoou. A garota gritava e procurava o mestre Kingin. Reconheceu a voz de Ayo. Não conseguia acreditar que ela tinha encontrado o caminho até aqui. Gael veio correndo, em lágrimas, procurando por ele em todos os lugares. Ela se culpava pelo que tinha acontecido e tinha que ir com ele. Ela se aproximou dele e riu do fato de que ela estava chorando. Afinal, ele não estava morto. Abraçou Kingin, dizendo que era bom que ele não tivesse morrido, que estava tudo bem com ele. Um pássaro com asas douradas desceu dos céus. Kingston confortou Yayao e a apressou, porque a cerimônia iria começar em breve. Prometeu que nunca o deixaria sozinho de novo. Uma multidão de pessoas se reuniu na praça, todos esperando o início da cerimônia. Havia também uma princesa com seu tio. Seu tio perguntou onde ela tinha estado à noite. De repente, a família a ofendeu, mas a garota respondeu que estava andando com suas irmãs e que tudo estava bem. Giffen e seu irmão apareceram na frente das pessoas. Seu irmão informou que Kingin tinha desaparecido na noite passada, mas enviou pessoas para procurá-lo, e eles ainda não o encontraram. Giffen ficou furioso e achou que isso era obra das 4 famílias. Ordenou uma busca melhor e disse que se algo acontecesse com seu filho, as 4 famílias não sairiam impunes. A princesa sentou-se e se regozijou. O show estava prestes a começar, e ela queria ver como terminaria para sua família. Um homem riu e perguntou ao patriarca por que a cerimônia de despertar não havia começado, porque já era hora há muito tempo. Outro homem riu que alguém estava com medo de comparecer ao despertar. O primeiro homem respondeu que era uma vergonha comparecer ao despertar com meridianos bloqueados. Acrescentou que ele também não teria ido ao lugar de Kingin. As pessoas estavam rindo e dizendo à família para não perder tempo se tivessem medo de passar vergonha. Outro disse que esperava ver o quão inútil ele era e estava desapontado que Kingston nem sequer tenha vindo. Giffen ficou furioso. Gritou como eles ousaram zombar de seu filho em público. Eles queriam morrer. De repente, Kingin apareceu entre a multidão. As pessoas sussurraram com renovado vigor, consideraram-no indigno de suas princesas, chamaram-no de lixo. A princesa estava em choque. Pensou que ele estava morto e não entendia como ele sobreviveu. Caiu de uma altura tão grande. Os olhos do tio dela se estreitaram. Ele acreditava que não havia nada de errado no fato de que ele havia retornado. Eles ainda tinham a oportunidade de recusar esse casamento porque seu corpo exausto não seria capaz de despertar. Kingin se aproximou de seu pai. Seu pai disse que ele o assustou, ao que Kingin respondeu que seu pai não deveria se preocupar, ele estava apenas passeando por seu território. O pai riu aliviado e disse que era muito bom. A princesa viu tudo isso e não entendeu por que ele mentiu para o pai. O chefe da família do leste dirigiu-se ao patriarca e lembrou-lhe que a cerimônia poderia começar. O jovem que estava atrás dele riu, dizendo que o jovem mestre da família deveria despertar sua força e brincou que ele seria mais forte do que todos os membros da família do leste. Abraçando seu pai, Kingin se virou para ele, oferecendo iniciar a cerimônia. Seu pai concordou, mas lembrou-lhe para não se chatear, mesmo se ele não pudesse despertar seus meridianos nas artes marciais, porque há muitas maneiras de aprender as artes marciais, e ele sempre pode encontrar uma que lhe convém. Kingin concordou com ele. Eles subiram uma escada alta, e Yaya os seguia em silêncio. Quando chegaram ao topo, Kingin tocou a pedra e pediu a Yaya para cantar-lhe uma balada novamente. Yaya ficou feliz em cumprir, então ela concordou. Ela começou a cantar, e imediatamente os óculos de Kenshin começaram a brilhar, as algemas caíram, o selo foi desbloqueado depois de derramar sangue na pedra. Kingin exclamou que os céus não seriam mais capazes de selá-lo. O céu irrompeu novamente com raios. Começou a chover como há 18 anos. Kingin olhou para o céu e disse que não poderiam mais matá-lo, não teriam mais essa chance. Ele pediu ao sistema para descobrir quantos pontos de atributo foram desbloqueados quando o primeiro selo foi destruído. A resposta foi 1 bilhão. Uma bela garota apareceu na frente dele novamente. Kingin não ficou satisfeito com a quantidade e pediu para adicionar esses pontos à sua saúde. A garota seguiu a ordem dele, e sua saúde começou a aumentar. Kingin estava encantado e relatou que agora ele era invencível. Ninguém era igual a ele. Ele ficou em frente ao altar como um rei. De repente, um raio forte atingiu o altar. Era tão forte que quebrou metade do altar em pequenas pedras. Kingin pensou que o céu tinha decidido atacá-lo novamente, mas então percebeu que essa força não era um castigo celestial, era algo mais, mas ele não entendia o que era. Presumiu que o nível e o que ele queria fazer, afinal o primeiro nível é muito humilhante. Eles tiveram que desistir do casamento. O tio da princesa também se inflamou. Ele confirmou as palavras do servo. Eles deveriam desistir do casamento. Enfim, atacou o velho homem vagando por sua audácia. Os 3 voaram para trás. Segurando a mão, Jiffan disse que mesmo que seu filho não pudesse cultivar, eles não desistiriam do casamento. Kenshin chamou seu pai com dúvidas. Ele tentou detê-lo. Dongfan respondeu que isso era arrogância e uma guerra de famílias poderia começar. Jiffin riu e perguntou novamente se eles estavam ameaçando com guerra, se ele achava que Jifun tinha medo dele. Os guardas da família estavam prontos e ficaram na frente dos oponentes, prontos para proteger seus mestres a qualquer momento. As pessoas da família oriental estavam perdidas.
O tio da princesa estava entre as pessoas com o título de Imperador da Guerra, 39 com o título de Guerreiros de Guerra e 70 pessoas com o título de Reis da Guerra. Ele não acreditava. Ele acreditava que isso não podia ser porque ele tinha contado claramente os membros mais fortes da família. King Shin lembrou que todos os membros do clã tinham bebido o sangue do rei e sua cultura tinha melhorado significativamente. Alguns clãs nem mesmo podiam combinar tal força. Ele avançou e perguntou ao pai permissão para lidar com o problema. Seu pai olhou para ele com orgulho. Ele correu até Kingston e pediu para ele ter cuidado. King Shin prometeu ter cuidado. Sin se virou para as princesas dizendo que ele também era uma pessoa razoável e, se pudessem matá-lo naquele momento, o casamento seria anulado. As meninas fingiram não entender o que ele estava falando e o olharam com desprezo. Sim, ele estava assustado e lembrou-lhes que todos estavam em níveis elevados de artes marciais e ele estava apenas no primeiro, e não poderia lutar com eles. Ela estava realmente com medo por ele. A princesa da família oriental gritou que o mataria e ele se despediria de sua vida e atacou King Shin com uma arma. Ela mergulhou a arma direto em sua cabeça. Seu tio e pai assistiram a isso e gritaram simultaneamente de medo pelo jovem, e Aya também estava terrivelmente assustada porque estava ao lado dele. Havia um buraco na cabeça de Kingston, estava torto, sua saúde estava diminuindo rapidamente 1000 pontos. Ele se virou para seu tio, pai e Ayao, dizendo-lhes para não se preocuparem porque estava tudo bem com ele. De repente, o ferimento de Kingston se curou diante de todos. Ele disse à sua noiva que estava muito fraco e a aconselhou a tentar novamente. A garota não entendia como isso era possível. Ela estava chocada porque acabará de perfurá-lo com uma espada. King Shin riu e esclareceu que, como ela não conseguia decidir, ele ajudaria e avançou para a espada. Ele andou com a espada no peito até chegar à princesa e a abraçou. Grande parte da espada estava saindo de suas costas, com apenas o cabo saindo de seu peito. Ele brincou com ela dizendo que ainda estava um pouco fraco e que ela deveria tentar mais forte. Ficando bem ao lado dela, ele desfrutava do cheiro dela. Todos ao redor não entendiam o que estava acontecendo. A própria princesa decidiu que era um fantasma à sua frente com um grito de medo e um grito. Ela tirou a arma dele, mas não havia nenhuma marca em seu peito e costas de que ele tinha acabado de ter uma espada até o cabo. Ela ameaçou que, se ele se aproximasse dela novamente, ela o mataria. King Shin riu e disse a ela que ela não poderia matá-lo sozinha, se ainda quisesse, mas eles poderiam tentar juntos. A segunda princesa aceitou o desafio com as palavras de que ele havia pedido. Ela o atacou, ela o perfurou com uma espada. Seus pontos de saúde começaram a diminuir rapidamente em 1000. A garota acreditava que ele não conseguia resistir à técnica dela e certamente morreria. No entanto, King Shin ainda estava de pé. Ele nem sequer tinha feridas. Ele perguntou se sua noiva tinha decidido fazer cócegas nele. Afinal, o que ela fez não o machucou de forma alguma. Ela atacou novamente. Kingston notou que ele gostava dos rostos malvados delas. Desta vez, ele perdeu 25.000 pontos de saúde. De repente, com uma espada no estômago, ele a abraçou. Kingston disse que queria abraçá-la. A princesa não gostou disso. As pessoas não entendiam nada. Discutiam que ele deveria ter morrido, mas não morreu. Pensaram que havia uma grande força por trás dele, porque após tais golpes e ataques, ele estava vivo e em pé como se nada tivesse acontecido. Seu tio e pai também não entendiam o que estava acontecendo aqui. O tio sugeriu que King Shin havia despertado algo nele, porque era muito poderoso. Eles pensaram que haviam perdido o jovem, mas não era assim. Ele estava vivo e de pé como estava. Gael elogiou o jovem, disse que era muito impressionante. Ao mesmo tempo a princesa escapou de King. Os braços de Shin. Ela disse que nunca se casaria com ele, não importando o que o rei Shin perguntasse porque ela queria desistir do casamento. Ela não via um futuro com ele. O tio da princesa gritou que não se importava com que truque ele usasse. Eles deveriam abandonar o casamento. Agora, o pai do jovem apareceu na frente dele e perguntou se ele realmente ameaçaria a guerra, senão seu oponente responderia para que Jifun não pensasse que estava no comando aqui. Ele o informou que assim que desse o sinal, centenas de mercenários matariam toda a família deles. Portanto, ele não tinha escolha a não ser abandonar o casamento. Jifun estreitou os olhos e disse que não desistiriam desse casamento de qualquer maneira. O velho exclamou: para que, nesse caso, Jifun não o culpasse pela morte de toda a família. Os fogos de artifício começaram a estourar sobre suas cabeças. Jifin ordenou que o exército se preparasse para a batalha. Ao mesmo tempo, no pátio, um cachorro estava sentado entre os cadáveres e rindo, dizendo que estava entediado e que essas pessoas eram fracas. Depois de 15 minutos, Jifun se virou para Dong Fanjan com a pergunta de onde estavam seus mercenários. Já passou tempo suficiente e eles ainda não chegaram. Dong Fanjan não entendia como isso era possível. De repente, ele percebeu que foi o rei Shin que matou todos os seus soldados. Ele culpou Kingston por isso e ele não negou. Dong Fanjan gritou que o subestimou e permitiu que ele fizesse isso. Ao mesmo tempo, membros de outras famílias reclamavam da situação. Eles diziam que as únicas pessoas fortes eram as princesas. Elas deveriam ser a glória do mundo. Dizia-se que,
Desde o castigo da família, não havia uma única pessoa do 7º grau nas artes marciais da família. Eles estavam indignados, dizendo que ele não poderia levar seus filhos com ele porque havia irritado os deuses não solicitados. Jifan gritou que tinha pensado bem. De repente, uma criada veio correndo até ele gritando que sua esposa estava dando à luz. Jifan ficou surpreso que sua esposa já estivesse dando à luz hoje. A criada lhe disse que ele deveria querer estar perto dela neste momento. Jifan se virou para seu irmão e disse que iria para sua esposa. Ele ordenou que ele cuidasse bem de seu filho e não deixasse ninguém sair daqui sem sua permissão. Rei Feng obedeceu. Dong Fanjan, ouvindo que a esposa do patriarca estava dando à luz novamente, expressou sua opinião, acreditando que nasceria o mesmo lixo. Alguém da família sugeriu que, se nascesse um gênio, Dongfan respondeu que, nesse caso, ele não desistiria do casamento e tudo permaneceria em vigor, mas ele duvidava que isso fosse possível. O rei Xin o assegurou de que, claro, era possível. Ele disse a Dongfan para não se arrepender do que disse. Membros de diferentes famílias começaram a reclamar novamente e discutir indignados. Eles riram do fato de que a família estava tentando dar à luz um gênio. Eles achavam que os membros da família eram burros e não entendiam que isso era impossível. Se a esposa do patriarca escuro desse à luz pela primeira vez um menino com um corpo magro, então a segunda vez seria a mesma coisa. Eles riram e se regozijaram, acreditando que a família irritaria os céus ainda mais. Ouvindo tudo isso, Kingston disse que viriam o que aconteceria. O céu escureceu novamente. O trovão começou a ribombar sobre a casa. Ficou frio. Dong Fanjian estava sorrindo, indicando que a família havia irritado os céus novamente. Ele acreditava que o lixo nasceria novamente. Kingston riu e esclareceu se eles irritariam os céus. Ele aconselhou Dongfan a olhar mais de perto o céu. No céu, entre os relâmpagos e trovões, apareceu um enorme e belo dragão verde. Ele estava girando no céu como um gato e rugindo muito alto. Todos os presentes ficaram surpresos. Como o dragão chegou aqui? Afinal, nunca houve veias de dragão no reino terrestre. Eles leram que era impossível. O rei Xin estava orgulhoso. Ele disse a todos para lembrar o momento em que as veias do dragão verde apareceram na família. Ele mesmo achou que, graças a ele, o nascimento de uma linhagem de artes marciais de 4 e ancestrais aconteceu. Ele havia drogado seu pai com todos os tipos de pílulas de espírito antigas por um longo tempo e injetado 4 veias ancestrais de batalha por 3 anos inteiros para completar esse plano. Ele se lembrou de pedir ao sistema que encontrasse uma maneira de entregar todas as elixir para o prato. O sistema concordou com ele e prometeu ajudar. Ao mesmo tempo, as princesas ficaram muito surpresas com o bebê que nasceu forte. Elas entenderam que, em comparação com os 4 antigos, todas elas eram inúteis. Dongfan caiu no chão. Aconteceu que alguém queria celebrar, e alguém com vigor renovado queria matar a família e no céu azul e limpo, um sino tocou, fazendo um tilintar, e o Aiel virou-se. O jovem perguntou o que era aquele som, e as pessoas ao redor perceberam que o sino celestial estava tocando. Um pergaminho desceu na frente deles, e os servos disseram ao rei Xin que algo estava errado. Era uma convocação universal. Passaram-se mais de 10 anos desde que essa ordem apareceu no reino de Tanlu, e ninguém entendia por que ela apareceu hoje. Dong Fanjin apontou o conteúdo do pergaminho para todos. Estava escrito que era para a mobilização de 10.000 reinos. Os nomes listados abaixo eram de Fun, Eifen, Kun, Sein Sin, Jondan, Shan, Eishao, Heiyong, Eijon, Ei, Anqian, Anvin, Qingli, Ansu, Jushu, Enya, Ao, Ayabu, Ayatsu, Iai e Egvan Iai Melviaiaki. Esses eram todos os nomes da família. Dong Fanjin estava jubilante, dizendo que era muito bom, pois o céu os estava observando e essa seria sua punição. Toda a família seria convocada para o exército celestial. Rei Xin perguntou que tipo de ordem celestial era essa, e Aiel explicou que a ordem de convocação era equivalente a capturar à força uma pessoa forte, e aqueles na lista seriam teleportados para o campo de batalha dos 10.000 reinos, onde quer que estivessem. A princesa confirmou as palavras da garota e acrescentou que a Batalha dos Mundos é um lugar onde todos os mundos lutam e se misturam. Quando artistas marciais de reinos mais baixos, como o reino de Tianlu, vão lá, eles só podem servir como bucha de canhão e têm poucas chances de sobreviver. O rei Xin ficou furioso, porque o céu estava jogando sujo com sua família. Seu pai, olhando para o céu, exclamou: por que o céu está punindo nossa família? Seu irmão também gritou e perguntou o que sua família havia feito de errado para o céu. As pessoas da família também gritaram, insultando os céus e lamentando que não pudessem fazer nada contra esse problema. O rei Xin se aproximou do sistema e perguntou se poderiam fazer um acordo. A garota especificou que tipo de acordo ele queria fazer. O rei Xin respondeu que queria despertar um novo sistema com 1 trilhão de pontos de atributos, mas o sistema respondeu que, infelizmente, a transação era impossível. O rei Xin estava furioso, insatisfeito com a situação de sua família, e as veias de seus braços estavam inchadas. O Aiel chorava baixinho atrás dele. A princesa e seu tio zombaram. A princesa queria ver o que ele faria agora, e seu tio disse que os membros mais fortes da família haviam sido convocados para o exército e,
inevitavelmente, a família passaria de primeira classe para terceira classe. Ele prometeu matar o rei Xin quando chegasse a hora. A princesa respondeu que ordenaria a seu pai nivelar o lugar com a ajuda de suas tropas. De repente, um velho chamou o tio da princesa de Dong Fangjian. Ele o reconheceu como Huan Longxi. Huan riu, porque Dong Fang não pensou que ele estaria vivo. Dong Fang ficou irritado e disse que Huan deveria ter morrido e, depois de tantos anos, não achava que Huan estaria se escondendo aqui. Ele lembrou que havia recebido a ordem de matar os moradores para destruir os remanescentes da dinastia anterior, mas Huan foi o único que sobreviveu e escapou. Dong Fangjian tirou sua arma, dizendo que hoje ele terminaria o que começou há muito tempo. Huan também sacou sua arma, gritando que eles se viriam de novo. Eles colidiram, e um deles disse que não ia matar o outro, mas lutariam. Houve uma explosão, e Huan gritou que não morreria sozinho. O rei Xin e Yael correram para onde Huan estava caindo e o pegaram. Yael implorou para que ele não a deixasse, e o médico gritou que ele havia vingado sua família, seu pai, sua mãe, Zurininai. O Yael chorou amargamente, e o rei Xin a consolou, dizendo que essa era a melhor maneira de seu avô partir. Huan entregou um objeto a rei Xin e disse que confiava em Yael, e este pingente de jade que ele estava entregando era uma relíquia da infância de Yael e era uma propriedade exclusiva da família imperial de Manga do Norte. Ele perguntou se era possível levar o Aiel para seus pais biológicos, e o rei Xin concordou em fazê-lo. Huang disse a ele que havia mais um segredo que ele queria revelar. Rei Xin se inclinou e o velho sussurrou a ele que havia uma sala secreta sob o templo imperial da dinastia de Tanlu, que continha um antigo livro celestial e uma besta demoníaca de 10.000 anos. Esse era um segredo de alto nível da dinastia, e ele estava contando a Rei Xin como recompensa pela bondade de sua família com ele e sua neta. Após dizer as últimas palavras, o avô de Yael ficou sem vida. Yael chorou e gritou para que o avô não a deixasse. Ao mesmo tempo, Rei Xin pensava no livro celestial. Seria este realmente o livro que ele precisava? A princesa viu a morte de seu tio e não conseguia acreditar que ele realmente estava morto. Outros membros da família comentaram que não apenas a família havia escondido os descendentes da última dinastia, mas agora eles também haviam matado Dong Fang Janeiro. Eles disseram que em breve o lugar seria destruído. No entanto, isso não os preocupava mais. Eles estavam prestes a partir. Todos se viraram e seguiram na direção oposta, discutindo que o noivado havia. Tive que lidar com o resto. Uma princesa permaneceu e olhou com raiva para o cadáver de seu tio. Ela prometeu que ordenaria a seu pai vingar sua morte. Virando-se para os servos, ela ordenou que deixassem este lugar. Todos obedeceram e saíram do território da família ao mesmo tempo. O rei Xin abraçou e consolou Yael, que estava chorando amargamente por seu avô. Ele estava dizendo a ela para aceitar a perda e disse que a família cuidaria do ancião Huang. No entanto, Yael continuou a chorar, e Kingston disse a ela que, embora seu avô tivesse morrido, ela ainda o tinha. Ele a protegeria e não deixaria ninguém tocá-la. No dia seguinte, houve um funeral. Havia um caixão de madeira no centro da sala. Em frente a ele, o rei Xin, Jifan e Ifan estavam em uma reverência. Yael estava ajoelhada ao lado do caixão, chorando. Mais tarde, Jifan chamou seu filho e disse que queria fazer uma pergunta. Ele perguntou sobre o que aconteceu na Arena do Despertar ontem, o que aconteceu com a técnica das 10.000 espadas imortais. O rei Xin hesitou, pensando no que dizer a seu pai. Ele fingiu estar pensando e, de repente, pareceu se lembrar de como o ancestral do clã o ajudou secretamente. O pai e o tio ficaram chocados e perguntaram se ele estava falando exatamente o que disse. Kingston riu e disse que o Protetor Júnior também o ajudou a se livrar do filho secreto das 4 grandes famílias. Ele ofereceu chamá-lo aqui se não acreditassem nele e disse que ninguém mais deveria saber disso. Nesse momento, Kingston estava pensando se seu tio e pai entenderiam se ele invadisse a consciência deles com a ajuda dos pupilos dos despotas e se transformasse em um protetor. Seu pai esclareceu se ele realmente poderia convocar o protetor. Seu tio não acreditou nele, pois nunca tinha ouvido falar de um protetor vivo na família. O rei Xin ainda decidiu tentar fazer o que havia planejado e, de repente, os 2 homens estavam no ar. Eles estavam assustados e não entendiam o que estava acontecendo. Eles se viraram, e havia um dragão gigante na frente deles. Ele se apresentou como o protetor da família e disse que ouviu Kingston chamá-lo. Jifan ficou chocado, e Ifan perguntou com desconfiança quem estava na frente deles, pois não havia um protetor vivo na família. O protetor pareceu ofendido e perguntou como eles ousavam questionar sua identidade. Ele disse que muitos avós experientes saíram da família, e ele é um deles. Colocando a mão no peito, Jifan se desculpou por seu irmão, dizendo que ele não entendia o que ele estava carregando, ajoelhou-se e empurrou seu irmão, ordenando-lhe que ajoelhasse rapidamente e admitisse seu erro. Eifin obedeceu e também pediu misericórdia. Kingston, disfarçado de progenitor, sentiu vergonha, pois não podia assistir seu pai e tio Neil à sua frente, mas não podia fazer nada a respeito. Ele disse a eles que ouviu dizer que sua família tinha sido convocada para o campo de batalha de 10.000 mundos e que veio por isso. Ele entregou a eles um grande montante de joias de ouro, pratos e outros tesouros. Eles ficaram chocados, pois se dizia que isso era impossível,
já que os tesouros mais raros estavam diante deles. O progenitor disse que ainda havia muitos artefatos neste montante e os levou consigo, mas também os alertou para que não fossem usados em nenhuma circunstância, senão o reino deles não sobreviveria. Giffen ficou emocionado e prometeu que não deixaria seus descendentes morrerem para não envergonhar o progenitor. O progenitor sorriu e apontou a lâmina de fogo para Gifun, dizendo que a havia preparado especialmente para ele e ordenou que, se algum dia encontrasse alguém que reconhecesse essa espada, perguntasse se ele se lembrava do lago e da promessa que fez no 18º nível do inferno. Também ordenou que ele sempre carregasse um ramo de salgueiro consigo, pois, em um momento crucial, isso poderia salvar sua vida. Gifun jurou que lembrava de tudo e agradeceu, mas depois percebeu que já estava se curvando para Kingston. Kingston, como se não soubesse de nada, perguntou se seu pai tinha visto o progenitor. O pai hesitou e respondeu que tinha visto e que o ancestral havia lhe dito muitas coisas e lhe dado muitas coisas. O pai disse que levaria seu filho a um lugar específico. O filho perguntou onde ele queria levá-lo, e o pai respondeu felizmente que era um bordel secreto. Meu filho gostou do som disso e perguntou onde era esse lugar. O pai respondeu alegremente que era um bordel chamado Chinkyu. Kingston estava sentado em frente ao jovem, e o jovem agradeceu pela comida, dizendo que estava muito saborosa. O nome do jovem era Jandalen, e ele jurou que não estava enganando ninguém e trocaria o sopro do sol escaldante por comida. Ele deu o livro a Kingston e alegremente foi embora. Kingston observou e não achou nada bom olhando para o livro. Kingston pensou onde tinha ouvido esse nome antes e de repente se lembrou de que o primeiro gênio do mundo de Thanos se chamava Zandalen. Lembrou-se de que, quando tinha apenas 1 ano de idade, despertou para as artes marciais e entrou no reino celestial aos 8 anos, alcançando o estágio do deus da guerra aos 20. Provavelmente, aos 30 anos, ele havia alcançado o estágio do imperador. King Shin explodiu e pediu ao jovem que parasse. O jovem se virou com medo e gritou que não poderia devolver a torta que comeu. Kingston riu e disse que não precisava das tortas. Pediu para ler o que estava escrito no livro. O homem duvidosamente perguntou a Kingston o que ele queria. Percebendo isso, ele orgulhosamente exclamou que havia memorizado o livro inteiro há muito tempo, e começou a citar o livro em tom de voz. Kingston fechou os olhos, esperando que a energia se formasse, mas nada aconteceu. Ele não entendia o que estava acontecendo. O sistema disse que ele era um leitor, então por que nada estava funcionando de repente? O homem ficou assustado por um cachorro, empurrando com força devido ao medo. De repente, a energia que ele estava esperando apareceu. Ele riu e se alegrou, percebendo que Kai estava mais forte do que da última vez, 5 vezes mais forte. Shin Shin pensou que, se fosse sempre assim, levaria apenas 2 anos para abrir o segundo selo. No entanto, King Shin estava preocupado que pudesse haver um problema com o leitor e precisava encontrar uma razão para ele ficar. Ao mesmo tempo, Jindalen estava sentado no chão, pedindo ao cachorro para não se aproximar, mas o cachorro continuava latindo para ele. King Shin lembrou que o sopro do sol escaldante foi criado pelo grande mentor da primeira geração, Zantan Wei, quando ele estava no inferno de 1000 mundos. Zantan Wei lhe disse algo inesperado. O sistema se virou para Kingston e disse que sua memória havia falhado. O sopro do sol escaldante que Zantan Wei lhe deu estava sempre em seu inventário e não era uma cópia, mas a versão original. King Shin havia se esquecido completamente disso. Finalmente, ele descobriu o que fazer com o homem. Ele se aproximou do monge e disse que o livro dele era falso. O monge, olhando para cima do cachorro, ficou surpreso e protestou, dizendo que poderia duvidar de qualquer coisa, exceto do sopro do sol escaldante, pois o livro era real. O cachorro continuava latindo ao fundo. King Shin sorriu e disse que era seu dever mostrar o verdadeiro sopro do sol escaldante. King Shin recitou algumas linhas, e o monge ficou surpreso. Ele exclamou que sabia que havia mais de 20 níveis no sopro do sol escaldante, e não era surpresa que acreditasse que Kai Dourado não era o limite. Descobriu-se que ela estava com King Shin o tempo todo. Ele perguntou ao príncipe se ele se lembrava do que estava acontecendo. O príncipe respondeu que se lembrava de Zandali e jurou que não ficaria em dívida. Ele só precisava dizer o que Kingston precisava, e ele daria a Kingston. Kingston perguntou novamente se ele tinha certeza de que daria qualquer coisa. O monge respondeu que daria tudo o que tinha. King Shin disse que o queria. King Shin explicou que ele precisava estar ao seu lado por 2 anos e cultivar constantemente o sopro do sol escaldante. O monge respondeu que cultivar o sopro do sol escaldante por 2 anos não era um problema para ele. Kingston observou que o monge era muito engraçado. Ele disse que o levaria para o clã e se apresentou como o jovem mestre do clã. Ele disse que o receberia de maneira adequada. No entanto, de repente, o monge parou e perguntou novamente se o jovem era realmente do clã e Kingston confirmou e perguntou o que estava errado. O monge pareceu muito zangado e exigiu saber se esse clã havia matado seu irmão mentor há 10 anos. Ele exigiu saber por que ele foi morto. King Shin se lembrou de um homem idoso e disse que seu pai o tinha matado,
Então o monge exigiu chamar seu pai para ele. O rei Shin respondeu que tinha sido convocado alguns dias atrás e tinha ido instantaneamente para o campo de batalha de 10.000 mundos. O monge ficou mais amável e disse que ele é um homem de princípios. Aquele que matou seu mentor deveria morrer, mas se ele foi para o campo de batalha de 10.000 mundos, então ele virá atrás dele na próxima vez. O rei Shin ficou chocado e ofereceu levá-lo para sua casa. O monge concordou, e Kingston lhe lançou um livro, dizendo que seu ancestral o havia escrito e que ele encontraria as linhas restantes dentro de um ano. Um ano depois, no Palácio Imperial na capital, o imperador estava indignado e furioso com seus servos. Um ano inteiro havia se passado, e 150.000 de seus melhores guerreiros haviam sido derrotados perto da cidade da mansão. Os servos explicaram a ele que tinham enviado 3 esquadrões dos melhores soldados este ano, mas todos enfrentavam um inimigo desconhecido, especialmente com aquele enorme macaco nas montanhas e as assustadoras moitas de Vilo. Ele disse que mal tinha a oportunidade de agarrar de Sazu, mas eles não eram úteis. Ele não podia desistir. Ela estaria lá por ele. O servo disse que tinha um plano. O imperador lhe disse para falar e eles poderiam descobrir como fazer Vuzuzu atravessar o Mar do Sul com 4 crianças e vir até aqui sem ela. Nos 4 grandes guardiões do clã, eles são inúteis. O imperador perguntou como eles conseguiriam fazê-la vir até aqui. O servo lhe contou sobre o clã U. Ao mesmo tempo, o servo informou que a senhora Vuzuzu tinha recebido uma carta do clã U. Ela perguntou de quem era a carta, e o servo lhe entregou a carta. Ela a segurou em suas mãos. O servo também informou à senhora que o imperador tinha atacado o clã U, e o clã tinha perdido. Estavam sofrendo perdas graves. A senhora começou a chorar. Ela leu a carta, que dizia que sua mãe estava morrendo e queria que a senhora visitasse com seus filhos. Ela se lembrou de que, ao contrário de sua família, quando se casou com Jifun e não com Dong Fanhou, sua família a abandonou. E agora que eles estavam em apuros, ela não podia simplesmente ficar sentada e assistir. A senhora ordenou que o navio fosse preparado, e ela e as crianças estavam indo até eles. O servo obedeceu à ordem dela, e King Shin voava em um pássaro dourado. Kingston perguntou à garota quando o monge tinha comido pela última vez, e a garota respondeu que o monge tinha comido pela última vez há 17 dias. Kingston disse que, se isso continuasse, ele ficaria louco, e ele próprio pensou que seu selo tinha apenas 23.380.000 pontos restantes. Em um ano, ele acreditou que teve sorte de encontrar um tesouro desses, porque se isso continuasse, ele quebraria o selo em meio ano. De repente, King Shin ouviu um grito. Ele olhou para baixo e se perguntou quem poderia ter invadido o território. Ele disse ao seu pássaro para descer e ver o que estava acontecendo. Uma das 4 princesas estava escondida atrás de uma árvore abaixo, sendo perseguida com a intenção de estupro por um cara. Ele a encurralou, e a princesa amedrontada ameaçou se matar, mas o cara disse que isso não o impediria. King Shin apareceu na frente dele e o atacou, protegendo assim a princesa. Princesa, o homem que estava perseguindo a garota decidiu atacar o jovem cavalheiro. Nesse momento, um monge apareceu na frente de Kenshin e lançou o agressor para trás com sua força. Ele o defendeu e disse ao agressor que quem ousasse tocar no chefe teria que lidar com ele. Caindo de joelhos, o homem pediu perdão, dizendo que era discípulo do Palácio da Espada e que havia cometido um erro. Pediu misericórdia. O monge riu e perguntou se Kingston conseguia ver que o homem o havia chamado de mestre na seita do Dragão e Tigre, onde todos o chamavam de mentor. Era a primeira vez que ouvia isso, e riu, olhando para o jovem homem ajoelhado à sua frente. Kenshin sentiu que não havia uma aura de cultivador emanando dele, e também estava pensando no fato de o terem chamado de mestre da seita do Dragão e Tigre. Quem era ele? Em voz alta, ele disse que esse tipo de lixo não tem lugar na terra e precisa ser morto. O monge ouviu seu mestre e matou o jovem homem, deixando Kingston dizer que, mesmo com sua morte, ele não iria se redimir por todos os seus pecados, e chamou o monge para segui-lo. De repente, a garota resgatada se agarrou a ele. Tinham dado algo para ela beber, e agora ela estava obcecada. Ela estava deitada sobre Kingston, e Yaya viu isso, e estava furiosa. Kingston deu-lhe remédio e a garota se acalmou. 2 horas depois, ela acordou e não entendia onde estava e o que estava acontecendo. Yaya se aproximou dela e disse para se acalmar, pois nada tinha acontecido com ela. A garota agradeceu pela ajuda, e Yaya disse para agradecer ao jovem homem mais rápido, mas para que ela não o entendesse mal, ele apenas lhe deu um comprimido. Kingston confirmou que realmente não havia feito nada. A garota se apresentou como King Shun, do ramo Mion, e agradeceu novamente pela ajuda. Kingston esclareceu que só havia meninas no ramo Mion e perguntou se ela conhecia Shu, Yu e Lolo. A garota respondeu que era uma celestial de sua seita e perguntou se ele a conhecia. Kingston disse que ela era sua noiva. A garota ficou muito surpresa com isso. De repente, puxou uma arma e gritou que quem quer que abusasse da celestial deveria morrer. Kingston não entendeu o que estava acontecendo e por que a doce garota de repente ficou tão agressiva. Ele disse que era muito leal à princesa. Ela tentou atacá-lo, mas errou. O jovem homem riu e disse que gostava quando uma garota protegia seus mestres dessa forma. Ele aprendeu contra a árvore e deteve o ataque. Ela ficou zangada e perguntou o que havia de errado com ela,
pois o jovem mestre a havia salvado e ela estava retribuindo assim. O monge pensou nisso e disse que seu mentor estava certo, as mulheres ainda eram esses animais. A garota ficou zangada e perguntou quem permitiu que ele insultasse a Celestial. Kingston discordou dela, dizendo que não a tinha insultado. Disse que, se ela não acreditasse, poderia perguntar à princesa pessoalmente. Perguntou se ela estava noiva do clã e a garota ainda não acreditou nele e perguntou sua idade, dizendo que a Celestial tinha pelo menos 10 anos a mais que ele. Mas Kingston riu e disse que gostava mais da garota quando ela ficava ainda mais brava e a chamou de patife. Ele riu gentilmente e disse que estava brincando. Ele perguntou a ela o que ela estava fazendo no território de seu clã. A garota respondeu que havia recebido ordens para encontrar as 4 bestas divinas. O rei Shin ficou surpreso ao saber que ela havia sido ordenada a encontrar seus irmãos. Ele informou a ela que as 4 bestas divinas eram seus irmãos e irmãs. A garota não acreditou nele, porque não poderia ser que alguém de primeira categoria tivesse irmãos e irmãs do gênero das bestas divinas. Ele riu disso e a convidou a apostar que estava dizendo a verdade. Ele sugeriu a ela que, se seus irmãos e irmãs realmente tivessem o sangue das 4 bestas divinas, ela se tornaria sua 51ª esposa. A garota raciocinou que não tinha nada a temer, porque acreditava que ele estava errado e concordou. O monge ficou surpreso e perguntou se as 4 bestas divinas eram realmente irmãos e irmãs de Rei Shin. O monge disse que, se pudessem se juntar à seita do dragão e do tigre e se o senhor estivesse disposto, ele poderia escolher alguém de sua seita como esposa. As garotas assistiram a isso com risos. Virando-se para a garota, Rei Shin disse que, como ela concordou com a disputa, ele a levaria para conhecer seus irmãos e irmãs. A garota pensou que não sabia como esse cara era, mas raciocinou que, como o monge o chamava de mestre, ela esperava ansiosa conhecer seus irmãos e irmãs, se isso fosse verdade. Claro, Kenshin disse que eles iriam lá agora. Após voltar para casa, Reishin chamou sua mãe, mas o servo lhe disse que a senhora havia recebido notícias do clã Wu e havia ido lá com seus filhos. O jovem mestre ficou surpreso com essa decisão e suspeitou que algo estava errado, porque seu avô nunca gostou do clã. Ele disse a Yaya que precisaria visitar o clã Wu e que ela deveria ficar aqui e vigiar. Ele ordenou que não saísse de casa até que ele voltasse. Ele lhe disse que, enquanto o clã estivesse aqui, ninguém a machucaria. Sim, ela o entendeu. O monge disse que a mãe do mestre também é sua mãe e que Jandalen também irá. A garota pediu para ir com eles, e Reishin concordou, mas disse que ela teria que esperar. Ele chamou seu cão, e o cão veio correndo, sentou-se em seu colo e esperou a ordem de Kingston. Ele ordenou que protegesse o clã e matasse imediatamente qualquer um que tentasse invadir aqui. O cão prometeu que cumpriria as ordens de seu mestre. Quando o monge viu o cão, ele ficou assustado e o chamou de demônio. A garota sentiu uma pressão muito forte. Kingston convocou seu pássaro e ordenou que o levasse ao clã Wu. O pássaro de asas douradas pousou, levantando uma pilha de poeira e vento com ele. O monge ficou surpreso novamente, pensando em quão forte era seu mestre, que podia domesticar até mesmo os demônios mais poderosos. Um dia depois, um grupo de pessoas tentou passar pelo muro da casa, e um homem disse que sua majestade havia ordenado o extermínio de todo o clã. O segundo disse que agora era a melhor oportunidade, porque a senhora levou as 4 bestas divinas e foi para o clã Wu. Não há um único cultivador forte aqui. Eles pularam sobre o muro e estavam prestes a destruí-los, mas eles já estavam esperando lá. Foram recebidos por um cachorro que disse que eles eram muito corajosos por ousarem invadir o clã. O principal dos atacantes ficou muito surpreso e perguntou quem estava à sua frente. O cachorro, como se nada tivesse acontecido, estava deitado mastigando uvas. Um dos guerreiros sugeriu que o senhor apenas o matasse, e ele concordou, dizendo que não havia ninguém mais forte no clã de qualquer maneira. De repente, uma energia muito forte veio do cachorro e dispersou todos os guerreiros pelo quintal. Ele riu, perguntando como esse lixo ousava vir para o clã. Antes de sua morte, o principal guerreiro deles disse que era impossível, pois não havia um guerreiro tão forte no clã. Ao mesmo tempo, a mulher chegou ao clã Wu. Ela ficou em pé com 4 crianças na frente da casa e disse às crianças que esta era a casa do avô delas. As crianças perguntaram por que vieram aqui, já que o vovô não gosta delas. A mulher pensou sobre isso, porque a carta dizia que o imperador atacou o clã Wu e eles morreram. Tudo estava calmo na propriedade, nada estava destruído. Ela chamou as crianças e disse que precisavam encontrar o vovô. 2 guerreiros encontraram a mulher e riram, chamando-a de traidora do clã. Um deles disse que o dono era inteligente e realmente conseguiu enganar a garota. Os portões se fecharam, e a garota foi recebida por seu pai. Ele perguntou se ela estava com saudades de casa. A mulher ficou com raiva. Percebeu que seu pai a havia enganado. As crianças estavam com medo e se agarraram à mãe. A mulher ficou zangada e disse a seu pai que ele nunca tratou como filha e sempre a usou. As crianças abraçaram, pediram a ela para não chorar e a convenceram de que ajudariam. Ela prosseguiu, dizendo que em benefício do clã, ele a vendeu para o palácio. Ela se lembrou de como se defendeu gritando que não a teriam e que só amava Jifun. Felizmente, ela conseguiu escapar com lágrimas nos olhos. Ela perguntou por que seu pai a tratava assim, se ela era apenas uma ferramenta para ele. O pai disse que, a partir do momento em que ela se casou,
deixou de ser sua filha. Ele disse que a convocou não apenas para casá-la, mas também para levar as crianças e usá-las para os propósitos do clã. Os homens avançaram sobre ela e a cercaram, mas as crianças, como prometido, protegeram sua mãe. Eles lançaram uma enorme quarta onda, e os soldados se dispersaram para lados diferentes. Os servos ficaram surpresos, pois essas crianças eram nada menos do que na fase dos imperadores da guerra. Eles entenderam por que o chefe tentou tanto atraí-los para cá. Eles são muito valiosos para ele. A mulher ordenou ao ancião que levasse seus irmãos e irmãs para longe daqui, mas as crianças gritaram que não iriam a lugar nenhum, que a protegeriam. Ela gritou com eles para cumprir a sua e sair, e ela atacou seu pai. Ele bateu na filha com força e ela caiu de joelhos. As crianças, que não a estavam ouvindo, correram até ela. De repente, o rei Shin apareceu no pássaro alado dourado. A mulher ficou surpresa por alguém estar controlando um demônio, porque isso era impossível. Ela ainda não havia reconhecido seu filho, Kingston. Desceu até eles. As crianças viram o rei e ficaram muito felizes. Estenderam as mãos para ele e pularam de alegria.